E hoje eu estou com um advogado em direito administrativo, ele é especialista em direito administrativo e membro da APAC, que é o Marcos Antônio. Vira e mexe, o Marcos Antônio está aqui com a gente para nos ajudar a trazer informações e tirar muitas dúvidas. E é por isso que você que está assistindo o nosso programa aí, acompanhe o nosso Bom Dia, porque o Direitos e Deveres começa agora. Todo mundo está ouvindo falar em chuvas. E estamos vendo as chuvas, elas estão chegando. E um dia faz sol, outro dia cai novamente aquela chuva e a gente sabe que com isso, muitos prejuízos, muitos danos. E aí a gente resolveu trazer o especialista para a gente falar sobre esses prejuízos que muitas vezes são provocados por chuvas. Será que podem ser indenizados? Qual o direito que você tem como um cidadão? Quando essa chuva te traz um problema que vem de fora, mas que, de uma certa forma, quando entra, o prejuízo é grande. Até que ponto você vai poder pedir essa indenização, onde você vai poder buscar seus direitos ou não? E sobre o assunto a gente sabe, é chuva, vem da natureza, mas muitas vezes a situação só foi provocada porque não teve um cuidado antes. E a gente muitas vezes não sabe de onde vem esse cuidado, né? Então a gente precisa ter essa consciência. Tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar mais uma vez com vocês. Muito bom para a gente bater esse papo e a gente poder ajudar quem está em casa. Bom, a gente já inicia logo falando sobre os prejuízos. Quando se caracteriza algo que a gente possa pedir uma indenização ou não? Ótimo. Quando se trata de indenização provocada pelas chuvas, a gente tem que fazer uma diferenciação se esses prejuízos foram provocados ali a bens móveis ou imóveis, né? É mais comumente em Teresina ou circunda na cidade de Teresina, prejuízo provocado aos veículos inicialmente, né? E a gente precisa saber se esse prejuízo foi causado em uma via pública municipal, estadual ou federal. A depender de quem é a competência para guarnecer aquela via, quem deve ser o ente responsável pela indenização vai ser o ente responsável por guarnecer aquela via, né? É comumente em Teresina, na maioria das vezes, que os veículos passem por determinados bairros ou avenidas e acabam tendo prejuízo. Então, quem responderia nesse caso seria o município de Teresina. Pois é. Existem algumas situações que elas já estão há mais tempo. Por exemplo, digamos que aquele buraco que era pequenininho virou uma cratera. E existe aquela conversação de que aquele local já está há muito tempo com aquele problema. Porque pode acontecer, por exemplo, de ter um buraco que de repente ele aconteceu numa chuva, numa primeira chuva, e as pessoas ainda não tinham identificado. Essa informação também, ela vai influenciar na hora de uma indenização? Por exemplo, digamos que você e os moradores, enfim, a população que ali está, diga, olha, já tem 1 ano, quase 2 anos que esse buraco virou essa cratera. E aí, de repente, numa chuva, aquele carro passa naquele local e aquele carro não era nem dali do bairro. E ele vem, muitas vezes, com perda total até. Pode acontecer. Tem situações que cabe um carro. Tem situações que, por causa de um pneu, você perde toda a suspensão do seu carro. Nesse caso, como é que fica a questão da indenização? Em situações crônicas assim, se a gente parte para a legislação, desde a nossa Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, a nossa legislação infraconstitucional, que seria o Código Civil, bem o Código de Trânsito Nacional, ele prescreve sempre que a responsabilidade vai ser objetiva. Ou seja, o ente, é obrigação do ente cuidar e zelar dessas vias públicas para que esses prejuízos não aconteçam. Então, nesses casos, especificadamente, mais extremos, né? A legislação impõe o dever de indenização por responsabilidade objetiva, ou seja, precisa a parte apenas comprovar o dano e que aconteceu naquela via. Para isso, ela vai tirar fotografias da via, onde é que o carro colidiu, onde é que estava o buraco e fazer um orçamento prévio de qual for o prejuízo dela para que requeira administrativamente, inicialmente, daquele ente. Ok. Quando acontece de moradia, digamos que você, através de uma moradia, a gente ainda vai voltar para os veículos, mas eu queria também partir para essa questão das próprias moradias. Você mora num local onde não é murado, onde, por exemplo, ali provavelmente seria um lugar onde o acúmulo de água seria grande. Como é que essa indenização pode acontecer quando o assunto são os imóveis?
Pergunta interessante e bem propícia, né? Se a gente olhar lá para trás, quem autorizou determinado utente do serviço público a construir aquela casa com aquelas condições foi o município, com a BITS. Sim. Então, ele já permitiu que aquela casa fosse construída naquela região, e aí, de outro modo, ele estava dando as condições para que aquilo fosse construído, ou seja, as condições não só para que a pessoa construísse, mas as condições locais para que não houvesse prejuízo, como calçamento, como vias de esgotos e por aí mais. Nesses casos, o município também responde pelos prejuízos causados. Agora, por exemplo, nós estamos vendo aqui uma cena bem desagradável, né? Que ninguém quer perder os seus móveis, ninguém quer perder os seus pertences. E aí, muitas vezes, pelo fato de a gente morar numa região extremamente quente, muitas obras são feitas em cima de situações de risco. E muitas vezes você vê casas que passam um verdadeiro riacho entre elas, né? E isso chama bastante atenção. Mas, geralmente, o que as pessoas dizem é que essa indenização é algo que venha de uma certa forma muito demorada. Como fica a situação da pessoa que se sentiu lesada dessa forma relacionada à moradia? Porque corre o risco dela não poder ficar nem dentro do próprio lugar que ela está. Na prática, o município e o Estado deve dar assistência social para que essa pessoa seja removida ou que vá ter uma moradia digna. Na prática, de outro lado, demora muito para que as indenizações aconteçam, né? A nossa experiência na advocacia demonstra que, na maioria das vezes, é preciso judicializar esse pleito, ou seja, a gente vai para a justiça, e aqui no estado do Piauí, a gente tem a média de um processo desse, vai demorar 3, 4 anos e mais alguns anos para que esse precatório seja pago ao utente, ou seja, é um processo bem demorado, e aí o ente público, o município, deveria criar alguns tipos de estratégias para facilitar a indenização dessas pessoas, né? Falando dos carros, dos veículos, em que momento essa indenização não entra? Eu acredito que pode acontecer, em um caso prático, assim, hipotético, digamos assim, quando as chuvas foram totalmente inesperadas, quando aquela via estava sinalizada, quando não havia buraco, ou quando era perceptível naquele momento em si que a água estava tão elevada que o condutor do veículo correu o risco de contribuir ao tentar atravessar aquela via, de que o carro adentrasse no seu carro e, porventura, danificasse o motor. Nessas situações, especificadamente, a gente acredita que o utente colaborou para que o prejuízo acontecesse. Mas, para isso, as vias precisam estar sinalizadas, né? A chuva tenha sido algo totalmente inesperado, ou seja, fora da média normal daquele período, porque a média normal de um período já alaga bastante as vias de Teresina. Então, a gente tem várias situações crônicas aqui. Por exemplo, ali na Avenida Homero com a Jockey Club, é um ponto crônico, dentre tantos outros tem alguns pontos na cidade já são... que a gente tem que ser realista. Tem alguns pontos na cidade que tem algumas placas, que eu acho que deveria ser em vários outros pontos. Eu consigo observar algumas placas. Em momento de chuva, evite passar por esta avenida, evite passar por esta rua. Existe. Eu já cheguei a ver alguns pontos dessa forma. Mas seria interessante que estivesse em mais pontos para chamar atenção. Só que tem algo que está acontecendo nesse ano da chuva de 2024 que não costumava acontecer em anos anteriores. De repente, chove no meu bairro, mas no bairro de fulano de tal não choveu. E aí fica aquela informação, será que isso é verdade, será que não é? E chuvas fortes, torrenciais, né? Verdade. O que acontece é que o nosso sistema de drenagem ainda é muito falho. Então, as vias, na maioria das vezes, elas são vias que estão asfaltadas, ou a última gestão tem investido bastante na questão do asfaltamento, mas a questão de drenagem ainda é muito falha. Ou seja, há um acúmulo muito forte e frequente em determinadas vias, o que tem causado prejuízo a determinados motoristas, né? E prejuízos esses até mesmo para as próprias obras, porque o certo de se começar a tampar buracos é enquanto está tudo seco. Porque quando você começa a tampar buracos enquanto está chovendo, corre o risco daquele trabalho ser perdido. Muitas vezes a gente percebe dessa forma. Mas tudo bem, o importante é fazer. Aí eu te pergunto, se aquele local, durante muito tempo, ele esteve aberto e foi infiltrado muita água, digamos que ali foi fechado, e de repente um muro venha cair, ou até mesmo
algo tenha sido infiltrado para dentro de condomínios, como a população tem que ficar atenta? Se aquela obra foi realizada para sanar um problema e trouxe um outro problema, ou tenha já existido esse problema, né? A responsabilidade continua sendo do ente contratante. Sim. Porque quem presta um serviço, por mais que tenha sido através de um terceiro, de uma licitação, quem presta aquele serviço efetivamente é o ente e a população. Apenas por não ter aquele serviço fazendo parte do seu patrimônio, digamos assim, ele contrata, por exemplo, uma construtora, mas a responsabilidade de vigiar a obra pública continua sendo do ente, ou seja, a responsabilidade permanece sendo do ente público. E quando você compra um imóvel na planta e você não tem aquela noção de que aquele ponto era um ponto de lagoa, era um ponto que a água provavelmente poderia trazer problemas, ou de repente prédios, casas, enfim. E como nós vivemos num estado, numa capital que passa um ano inteiro sem chuva e de repente quando a chuva vem, eu pergunto, neste caso, chega uma época das chuvas e você sente que aquele ambiente está todo alagado, nesse caso, a construtora e os demais terão responsabilidade? Sim, a construtora responde solidariamente ou então principalmente por esse dano. Porque existe um estudo prévio em que as construtoras devem fazer para que façam os empreendimentos, as incorporações, os prédios, por assim dizer, toda e qualquer construção que vá habitar alguém. E esse estudo precisa ser muito bem feito para que não cause prejuízo a terceiros. Na época, inclusive, de construção, salvo o melhor juízo, a legislação impõe 5 anos de garantia sobre aquela construção. Mas mesmo que passe os 5 anos, sendo constatado que ele foi construído, que aquela obra foi construída em um local inapropriado, o que correria-se o risco no futuro de haver prejuízos ou danos ou desmoronamento, a construtora responde, porque ali foi naquele momento que foi descoberto aquele vício relacionado a essa obra. Olhando para essa imagem que nós estamos vendo aqui no telão, algo que nos chama atenção muitas vezes são os eletrodomésticos. Estes prejuízos, como é que eles ficam? Porque é chuva, porém, pode ter trazido alguns danos, né? Nesse caso, fica como um dano, o quê? Natural? Não, isso vai ser olhado caso a caso. Sim. Por exemplo, se a gente olhar para essa imagem, né? E perceber que se ao redor havia, por exemplo, situações já crônicas de alagamento, em que o Estado deveria ter intervido, o município deveria ter intervido e não o fez, vai haver a reparação tanto da construção como dos utensílios que guarnecem a casa, porque já deveria ter existido uma medida prévia do ente em reparar aquela situação. Relacionada à indenização, ela pode ser demorada ou a gente consegue resolver, dependendo da situação, o mais rápido possível? Eu não vou alegrar os seus telespectadores. Quando se fala em indenização frente aos entes da administração pública, município, Estado, União, são sempre demorados. Sempre demorados. Mas de imediato, relacionado ao local que a pessoa vai ficar... Sim, a Guarda Civil, junto com a medida assistencialista do Estado, do município, é obrigado imediatamente já a guarnecer essas famílias, né? É dever desses entes guarnecer imediatamente, preservar a saúde, a dignidade dessas pessoas imediatamente, inclusive a alimentação. Mas relacionado aos prejuízos maiores, a nossa experiência já na advocacia nos permite definir que, na maioria das vezes, vai demorar alguns anos. Você sabe que parece brincadeira, mas... por causa de algumas situações, existem pessoas que chegam a ter problemas até emocionais, problemas de saúde mental, né? De procurar até profissionais, por exemplo, para fazer tratamento, porque muitas adoecem, né? Então, assim, a gente precisa realmente alertar a população, quando tiver que comprar um imóvel, quando tiver com esse clima de chuva, porque muitas vezes você está dentro da situação, não tem como você se livrar. Carros que são arrastados pelas chuvas, até que ponto? Você já falou um pouco dessa situação, mas, por exemplo, eu estou trabalhando, os aplicativos, como é que funciona essa questão? Isso vai ser analisado no caso concreto. A legislação, eu digo sempre que ela permite tudo. Então, depende das provas que as pessoas vão carregar os seus pedidos, né? Que elas vão instruir os seus pedidos. Tratando especificadamente do Uber, por exemplo, se for algo crônico da região, ele teve perca total do seu veículo, ela serve de
sustento para a sua família, é um meio de sustento para a sua família, eu acredito que inicialmente o Estado ou o ente, de forma geral, o município, vai tentar compensar esse prejuízo mensal, e cabe a boa fé e aí um bom coração, digamos assim, dos servidores para tentar agilizar dentro da legalidade essa reparação imediata, mas o veículo, na maioria das vezes, por mais que seja feito periciado, comprovado o dano, existe uma dificuldade orçamentária para que isso seja pago de forma imediata àquele utente e, na maioria das vezes, isso vai para a justiça, né? Quais seriam as informações que você ainda poderia levar como alerta para quem está em casa assistindo o programa? Para quem está em casa? Sim. Comece, se sua casa for um ambiente crônico, ou seja, circundado por ruas vicinais, que não há escoamento de água, que há buracos frequentes, comece a retirar fotos dessas regiões, faça um pedido administrativo à SAAD, tente de alguma forma antever algum possível prejuízo e demonstrar que você está ciente daquilo e está tornando o ente ciente da situação que acontece na sua localidade. Porque isso ajudará muito se, porventura, a sua casa for acometida com alguma enchente, a perca de utensílios, porque já houve um prévio manifestamento da sua parte em demonstrar que ali naquele local realmente está tendo algum tipo de situação de risco, e aquele risco, se não cuidado, se não prevenido pelo ente, vai causar prejuízo a você. Então, seria uma forma já de tentar ter um controle de danos, digamos assim. É muito legal quando vocês falam dessa forma, porque a questão das informações de que a pessoa tem que ter cuidado naquela via, naquela rua que ela vai passar, relacionado às placas de informação, elas são necessárias, porque quando a gente costuma muito conversar aqui, que quando está chovendo, existem buracos que você não vai conseguir enxergar. E muitas vezes, se você tem uma placa ali que identifica uma questão de um buraco, uma cratera, você já vai estar abrindo os olhos da pessoa. Então, assim, seria muito interessante que as próprias autoridades se atentassem a isso. O que não dá para ser resolvido de imediato, que pelo menos leve a informação para o condutor, né, para o próprio, a própria pessoa que está passando por ali, porque o que acontece? Você pode cair dentro de um buraco sem saber que ali tinha uma cratera. Então, a gente precisa realmente alertar as pessoas, pelo menos, da boa informação. Né? Isso é algo crônico em Teresina e já acometeu várias pessoas, já tivemos incidentes muito tristes na nossa capital. É preciso que os entes, que as autoridades também se apercebam disso e tomem medidas mais efetivas para sanear algumas situações, porque senão isso vai continuar acontecendo. E, infelizmente, né, pela ausência de informação, você está trazendo informação, o Jornal Dia está trazendo informação, pela ausência de informação, muitas pessoas não se socorrem depois aos seus direitos, não vão pleitear administrativamente, não vão pleitear judicialmente, e aí fica uma coisa meio que passando a mão ali naquela situação. Mas eu gostei muito de ter conversado com o doutor, quero agradecer ao doutor Marcos Antônio, advogado especialista em direito administrativo e membro da APAC, que conversou com a gente aqui sobre o assunto. E o que chama bastante atenção e que a gente agradece de verdade é que nós estamos aqui no Bom Dia realmente fazendo esse trabalho sério. E a gente tem recebido alguns resultados, porque a gente informa, a gente passa a informação, a gente ajuda, porque a gente sabe que a gente está aqui para somar. Se existem alguns problemas e eles são sanados, são resolvidos, a gente fica extremamente feliz. Né? Que tudo que a gente quer é isso, que se resolva os problemas. E muitas vezes a gente sabe que as autoridades estão nos assistindo, quero agradecer de verdade. É importante que vocês assistam o nosso programa, porque nós estamos aqui para somar. A questão aqui não é política, a questão aqui é no lado do povo, porque o povo é quem leva o voto, o povo é quem te dá a condição de você estar ali, falando em nome deles. Então a gente sabe que muitas responsabilidades a gente não pode tomar por conta própria. A gente precisa dessas autoridades para nos ajudar. Então a gente agradece quando a gente vê um resultado, quando a população diz, olha, Vanus, aquela cratera que estava gigante foi resolvida. A sociedade também pode nos ajudar, porque aqui a gente está para somar, não para subtrair. E a gente agradece pela sua presença. Muito obrigado. Quem quiser entrar em contato? Quem quiser entrar em contato, eu sou advogado, sou pós-graduado em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas. Temos escritório em Teresina, é o 99964-3111. É o nosso contato, pessoal. Obrigada, tá, doutor? E a gente agradece a PAC e volta na próxima semana com Direitos e Deveres.